Olá, muito bom dia. Bom, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos direto ao ponto. Nossa palavra hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 32. Então vamos orar para iniciarmos o nosso estudo. Obrigado, Senhor, por mais este momento. É um privilégio, Pai, podermos, Senhor, nos reunir para ouvir a Tua palavra, para estudar e através de nós, Pai. E que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, diz assim, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo depois, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e a irem adiante dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar, e chegada a noite, estava ali, ele só. Mas o barco já estava no meio do mar, sendo agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Mas os discípulos, vendo andar sobre o mar, perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, e por medo deram grandes gritos. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E Pedro respondendo disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E descendo, Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas vendo o vento forte, atemorizou-se e, começando a afundar-se, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, imediatamente estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento cessou. Ordena aos discípulos para que atravessem para o outro lado, para outra banda do mar. E ali os discípulos obedeceram e foram. A partir da quarta vigília da noite, ali o vento sendo açoitado por muitas ondas, por muito vento. Jesus Cristo aparece andando em meio ao mar e eles ali se assustam, nunca tinham visto aquilo, começam a se assustar, começam a ter medo, gritar que é um fantasma. E Jesus Cristo na mesma hora fala: tem de bom ânimo, sou eu. E ali Pedro, como sempre, atirado, sempre o primeiro a falar, fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E ali Jesus chama Pedro. E ali Pedro vai ao encontro de Jesus. E ali Pedro, por algum momento, por algum instante, Pedro caminha sobre as águas. Pedro participa de um milagre que mais ninguém viveu aquilo, além dele, de Jesus Cristo. Então Pedro ali começa a andar sobre as águas. Porém, por um instante, Pedro começa a olhar para as circunstâncias, Pedro começa a olhar para o lado, Pedro começa a reparar no forte vento que está vindo, Pedro começa a olhar para o barco balançando. Talvez Pedro olhe para trás e vê aquele barco sendo açoitado pelas ondas e pelo vento, como diz a palavra de Deus. E ali Pedro começa a sentir medo, Pedro começa a sentir ali angústia, aflição. E muitas das vezes no barco da nossa vida, esse vento forte é um diagnóstico que vem, é a perda de um familiar, é um problema no trabalho, é um vale que a gente enfrenta, é um deserto que a gente passa. E muitas das vezes esse é o vento que vem e tenta roubar o nosso foco em Cristo Jesus, o nosso foco que está em Cristo. E o vento vem para tentar nos distrair, o vento tem para tentar nos roubar a nossa atenção de Cristo. E foi isso que Pedro fez. Pedro começou a dar atenção, Pedro começou a valorizar as circunstâncias, aquilo que havia ao seu redor. E o que acontece? Diz a palavra de Deus, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E o problema do medo é que o medo ele nos paralisa. O medo faz a gente perder a razão das coisas, o medo faz a gente perder a fé em Cristo Jesus, o medo faz a gente perder a paciência, o amor no próximo. Isso tudo é causado pelo medo. O medo ele vem exatamente para isso. É por isso que o inimigo tem trabalhado tanto na mente das pessoas, impondo medo de falar em público, medo de gravar um vídeo, medo de evangelizar na rua, medo de abrir uma empresa, medo de ter um casamento, um relacionamento, medo de ter filhos. Porque o inimigo sabe que o medo ele te paralisa. O medo ele causa isso na gente. Então a gente precisa repreender esse medo tanto da nossa mente quanto do nosso coração.
E o que diz o restante do versículo? E começando a ir para o fundo, o que o Pedro fez? Clamou por Jesus Cristo, pediu socorro. Pedro disse: Senhor, socorre-me. E na nossa vida, na nossa caminhada cristã, muitas das vezes, o que falta é eu e você nos humilharmos, clamarmos a Cristo, pedirmos ajuda, estendermos a nossa mão: Senhor, Davi, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. E foi o que Pedro fez, e Pedro fazendo aquilo, Pedro alcançou um socorro. Mas por quê? Porque ele abriu a boca, porque ele assumiu que estava afundando, ele assumiu que precisava de ajuda, e ali ele clama por Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que, no versículo 31, e logo Jesus estendeu. E outras versões da Bíblia vai dizer que imediatamente Jesus estendeu a mão. E é assim que ele faz, irmãos. Quando eu e você precisamos, bastamos nós clamarmos de todo o nosso coração, nos humilharmos, que imediatamente Jesus Cristo vai estender as mãos, vai nos resgatar, vai nos colocar em seus braços. É isso que Ele quer, mas requer de mim, de você, o primeiro passo. Requer que eu e você venhamos clamar, requer que eu e você venhamos buscá-lo, requer que eu e você venhamos clamar pela presença dEle. Então é isso que Deus quer, que eu e você venhamos buscá-lo, que eu e você venhamos clamar pelo seu nome e pela sua presença. E o versículo 32 nos diz: e quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Ou seja, que é um ponto muito importante, uma chave muito preciosa para a gente. Por quê? Porque ali Pedro, quando está afundando, ele pede ajuda a Jesus, Jesus Cristo socorre, a ventania ainda continua, a tempestade ainda continua, a tempestade de vento. Tá? Lembrando que é um ponto importante, é uma tempestade de vento. Não era tempestade de chuva, igual mostra em muitos filmes, não, tá? Então, se você estudar a fundo, aprofundar, vocês vão ver que é uma tempestade de vento. E isso hoje em dia ainda ocorre lá em Israel, essa tempestade de vento. Então, ali diz que Pedro clama a Jesus, Jesus Cristo socorre e a tempestade ainda continua. A tempestade só para quando eles entram no barco. Aqui, ó. E quando subiram para o barco, acalmou-se. Ou seja, assim é na minha e na sua vida. Muitas das vezes uma tempestade que eu e você estamos passando, ela só vai se encerrar, ela só vai cessar quando Cristo Jesus entrar para o seu barco. Quando Cristo Jesus entrar para a sua vida, aí sim vai parar. Aí sim essa tormenta para, o diagnóstico muda, a cura chega, o livramento chega, aí sim acontece um milagre. Mas para isso, você precisa entrar no meu barco e no seu barco, no barco da nossa vida, para tomar a direção, para nos levar em segurança ao porto seguro. É isso que Ele quer e é isso que nós também queremos. Então, que venhamos trazer Jesus Cristo para dentro do nosso barco, para dentro do nosso trabalho, do nosso lar, da nossa roda de amigos, da nossa círculo de amizades. Nós venhamos trazer Cristo Jesus para perto de nós, para aí sim nós vermos e sentirmos que ao nosso redor toda a tempestade vai cessar, tudo aquilo vai parar. Amém? E fica aqui hoje o nosso estudo, nosso devocional, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 32. Então vamos orar, entregar esse dia nas mãos de Deus, que venhamos ter uma excelente semana, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te agradecemos por mais essa tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por este momento onde aprendemos, Senhor, que não devemos olhar para as circunstâncias, Pai, e devemos olhar mais para o Senhor. Que o nosso foco esteja em Ti, que o nosso foco não esteja na ventania, que o nosso foco não esteja nas circunstâncias ou nos problemas, que venhamos estar com os olhos fitos no Senhor. E se acaso venhamos a cair, Pai, que venhamos clamar pelo Teu nome, pela Tua presença, e que o Senhor nos resgate, que o Senhor nos puxe de volta para cima imediatamente. Pai, pedimos também, Senhor, que o Senhor entre para o nosso barco. Convidamos o Senhor para fazer morada em nosso coração, em nossa vida, e
que venhamos, Senhor meu Deus, tê-lo a cada dia mais perto de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.